Bom dia, povo de Deus, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos continuar aprendendo sobre a carta de Tiago, refletindo sobre o tema fé que se mostra através das obras. E com certeza nós vamos ser ricamente edificados pela palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no texto de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 28, e depois Tiago, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos fazer a leitura desses dois textos e eu convido você a fazer a leitura aí na sua Bíblia, acompanhando conosco o texto. Romanos, capítulo 3, verso 28, a palavra do Senhor diz assim: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora nós vamos para Tiago, capítulo 2, verso 14, onde a palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Querido, hoje nós vamos estar aprendendo da parte de Deus sobre essa tão delicada questão que vem sendo discutida há muito tempo com relação àquilo que Tiago escreve e àquilo que Paulo escreve. A teologia de Tiago, da carta de Tiago, e a teologia da carta do apóstolo Paulo. Martinho Lutero, o grande reformador, aquele que foi talvez o destaque maior na Reforma Protestante, ele tinha profundas discrepâncias, profundas discordâncias com relação à questão de Tiago ser uma carta canônica, de Tiago ser uma carta realmente inspirada por Deus, pelo seu Santo Espírito. Pois Martinho Lutero ele traz uma defesa muito forte com relação à questão da fé e da justificação pela fé. E Tiago ele faz uma descrição com relação à questão das obras entrelaçadas ou de mão dadas com as obras. A fé e as obras, segundo Tiago, elas são amigas, elas andam juntas. E aqui Lutero ele não conseguia compreender, como a gente lê o texto, fazendo aqui uma comparação. Lutero, na sua ideia de definição teológica, dentro da carta de Paulo aos Romanos, ele então dizia firmemente que apenas a fé, não as obras, somente a fé poderia fazer com que alguém fosse salvo, fosse realmente resgatado para Deus. Mas, querido, a ideia que nós queremos trabalhar aqui, para que você compreenda bem, é que jamais houve uma discordância entre Tiago e o apóstolo Paulo com relação à fé. Ambos escrevem dentro de contextos diferenciados, mas dentro de uma lógica, dentro de uma coerência, andando na mesma direção, sem que em momento algum as cartas, tanto aos Romanos como a Tiago, a carta de Tiago, venham andar dentro de uma bifurcação, dentro de uma separação em caminhos distantes, caminhos separados. Não existe isso, existe uma unidade, existe uma perfeita harmonia entre a carta de Tiago e a carta de Paulo aos Romanos. E a gente vai compreender isso, vai aprender que fé e obras, elas estão juntas, elas andam lado a lado, elas são amigas. Eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, para um destaque, como parte introdutória do nosso estudo dessa manhã. Refletindo primeiramente sobre os destaques que a palavra de Deus nos apresenta sobre fé. Eu quero aqui apresentar a descrição, pelo menos, de 5 aspectos, os quais nós já aprendemos no decorrer da nossa caminhada cristã. O primeiro tipo de fé que quero destacar aqui é a fé salvífica. A fé salvífica é a fé dada por Deus aos homens, para que estes possam ser salvos, pois o termo salvífica ele está referente ou referindo-se justamente à ideia de salvação.
Em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz que a fé é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, você não pode trabalhar para ser salvo. Você não tem como receber a salvação como um salário. Pois o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que a salvação ela é um dom de Deus, ela é dada por Deus, ela é de graça. A salvação ela é um presente. O texto bíblico vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna ela é um dom gratuito. Então é algo que vem da parte de Deus que para nós é de graça. Para Jesus custou a vida dele, custou o sangue dele derramado ali na cruz no Monte Calvário, para que nós pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados, do nosso fútil procedimento, como diz o apóstolo Pedro. Mas a ideia aqui que Paulo define em Efésios, à altura do verso 10, ainda no capítulo 2, é que na verdade as obras elas têm o seu lugar. E aqui nós começamos a observar a primeira concordância, o primeiro alinhamento daquilo que Tiago e Paulo descrevem nas suas cartas. Porque Paulo vai dizer que as boas obras elas foram feitas de antemão para que nós pudéssemos andar nelas, para que nós pudéssemos as praticar. Então a gente percebe aqui, querido irmão, que na verdade Paulo ele está deixando claro que as boas obras elas não podem ser de forma alguma consideradas algo para que eu venha alcançar a salvação. Porque se for assim, a salvação não seria um presente, como Paulo descreve em Romanos 6, 23. Mas a salvação seria, na verdade, um salário. Seria algo pelo qual nós trabalhamos. E no verso 10 nós vamos compreender muito claramente o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que essa salvação, ela vem para nós como um presente. E as boas obras, elas são algo que Deus já havia preparado para que após sermos salvos nós pudéssemos praticá-las. Então essa é a primeira fé que eu quero destacar, a fé que é salvífica. Segundo tipo de fé, a fé que é um dom. Não simplesmente um dom no sentido singular, como sendo a presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós, como foi a fé que falei há pouco, a fé salvífica. Mas a fé aqui que descrevo é a fé baseada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, onde Paulo ele fala que essa fé ela é um dom no sentido plural da palavra, trazendo a ideia de dons espirituais dados pelo Espírito, distribuídos pelo Espírito, como lhe apraz à igreja, como ferramentas. Essa fé é uma fé acima do comum, é uma fé que se destaca com relação às demais fé que nós estamos utilizando como ramificações de uma única fé, na verdade. Então essa fé, ela é, na verdade, uma capacidade de crer além de uma fé normal, de uma fé básica, de uma fé comum. Ela é um dom dado por Deus no sentido de ferramenta para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Terceiro tipo de fé que quero destacar é a fé comum. A fé comum, dentro do aspecto teológico, é uma fé que que pode ser encontrada, que está presente em toda a humanidade. Todos os seres humanos são portadores desse tipo de fé. É uma fé capaz de crer sem enxergar, sem ver. E você pode talvez pensar, pastor, mas essa fé é aquela mesma fé que o autor aos Hebreus vai descrever em Hebreus 11, verso 1. Essa fé é aquela mesma fé que Paulo vai descrever em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não. Essa fé é uma fé que, de certa forma, está presente no homem, quer seja cristão ou não cristão. É a capacidade de poder acreditar em uma coisa, mesmo que não esteja vendo, mesmo que não esteja patente diante dos seus olhos, tá certo? Então essa fé é uma fé comum, ela não salva o homem, tá bom? Essa fé, ela pode crescer. Jesus, ele diz que se vocês crerem, a vossa fé sendo
como um grão de mostarda em questão de tamanho, vocês poderão ser capazes de dizer: monte, lança-te daqui para o mar, e isso será feito. Então essa é uma fé que pode tomar proporções de crescimento, tá? E o outro tipo de fé que quero destacar é a fé conjunto de ensinamentos. Essa fé, ela está descrita em Judas capítulo 1, versículo 3. Judas só tem um capítulo. O versículo 3 de Judas vai dizer: exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, essa fé é justamente aquela fé que Jesus ele deixa para os seus apóstolos. Aquele momento ali, Mateus 28, verso 20, onde ele vai dizer: ensinai a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É a mesma fé que os apóstolos estão destacando ali por Lucas em Atos 2, verso 42. A perseverarem na doutrina dos apóstolos, como são ali instruídos. Então esse conjunto de ensinamentos, é essa verdade sobre qual a igreja está edificada, que é o próprio Cristo, a pedra angular, é esse ensinamento que é a fé. Quando você olha para o aspecto de Efésios capítulo 4, versículo 5, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer: há um só Senhor, há uma só fé. Então essa fé, se você ler o contexto de Efésios 4, você vai perceber que essa fé, ela está diretamente relacionada ao conjunto de ensinamentos dos quais aqueles que servem a Jesus acreditam. Eles são salvos por meio dessa fé, porque creem nesse ensinamento. Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e vocês acreditaram nele, vocês foram selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o dia do resgate. Verso 14, aí vai concluir. Então, é através dessa palavra, da Bíblia Sagrada, dos ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo, que nós, como igreja do Senhor, cremos, temos essa fé firme nesses ensinamentos. Então essa fé é realmente algo que nos move, é algo que nos impulsiona a fazer aquilo que Deus de antemão preparou para nós realizarmos, tá bom? O quinto tipo de fé que quero destacar é uma fé que só é vista dentro de alguns segmentos institucionais, religiosos, até mesmo chamados de Igreja de Cristo, quando na verdade não são. É a chamada fé revoltosa. A ideia dessa fé é de que você e eu podemos colocar Deus contra a parede e exigirmos de Deus aquilo que Ele tem que nos dar. É delicado olhar para esse tipo de perspectiva, porque Deus, ele não é o nosso servo. Deus, ele não é o nosso funcionário. Nós não administramos uma empresa na qual Deus ele está na função de funcionário, a qual ele tem que nos servir no momento em que nós quisermos, em que nós desejarmos. Essa fé, segundo esses segmentos heréticos que se digam de passagem, afirmam que, na verdade, precisamos usar essa fé com vontade e dizer para Deus, determinar para Deus fazer aquilo que nós estamos buscando, que nós estamos clamando. Querido, Deus é soberano. Deus age no tempo dele, ele age do jeito dele, ele age quando ele quer e ele faz como lhe apraz, tá bom? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de ensinamento. Avançando aqui, tendo refletido sobre os tipos de fé destacados na palavra e observado esse segmento herético com essa ideia diabólica, que se diga de passagem, nós vamos avançar refletindo agora dentro de uma descrição do que Paulo e Tiago fazem, focando nesses dois textos de Tiago capítulo 2, verso de número 14, e de Romanos capítulo 3, versículo 28, onde a ideia de Paulo aqui aos Romanos, ela fala sobre uma justificação pela fé diretamente, e ali no aspecto de Tiago, uma fé que pode e deve ser comprovada através das obras. E nós vamos aqui destacar alguns pontos que eu gostaria que você pudesse observar bem. O primeiro ponto que quero destacar é que obras não produzem fé.
mas a fé produz obras. E as obras confirmam a fé. Então imagine só, as obras elas não produzem fé. As obras não têm capacidade de produzir fé. Mas a minha fé, ela tem capacidade de mostrar que ela é uma fé viva, que ela é uma fé operante, que ela é uma fé verdadeira. Através das minhas obras, das minhas boas obras, das minhas atitudes, eu consigo mostrar que é realmente, de fato, algo que anda em concordância, fé e obras na minha vida. É justamente isso que Tiago está falando, e se você prestar bem atenção, você vai observar e vai poder perceber que Tiago e Paulo eles não estão indo em sentidos opostos, eles estão indo na mesma direção. Então, Tiago ele vai dizer que é preciso observar isso. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei, através das minhas obras, a minha fé. Ou seja, uma fé operante, uma fé vibrante, uma fé realmente viva. Tiago ele vai dizer que existe uma fé morta. A ideia de fé morta, ela poderia ser descrita, talvez aqui, como um outro tipo de fé que poderia ser anexado à fé nas ramificações que utilizei na nossa introdução. Mas Tiago ele está fazendo aqui um destaque para que entendamos que não existe esse tipo de fé. É uma fé morta, é uma fé que não existe, é uma fé inoperante. Então, é esse tipo de destaque que Tiago faz com relação à não existência desse tipo de fé. Pois a fé que Tiago define é uma fé operante, é uma fé eficaz, é uma fé realmente viva e verdadeira. É uma fé que nos impulsiona a vivermos segundo aquilo que Deus quer. Em segundo destaque, eu quero aqui refletir com você sobre o contraste entre a fé sem obras e obras sem fé. E não entre fé e obras. Não existe aqui, querido, uma discrepância entre fé e obras. De forma alguma. Existe aqui uma discrepância entre fé sem obras e obras sem fé. Entenda bem, obras sem fé é justamente eu querer fazer as coisas para alcançar o resultado positivo, final, o meu objetivo, somente através das minhas obras, sem manifestar a fé. E há outro aspecto que aqui trabalha como paralelo, é que eu não posso querer mostrar a minha fé sem apresentar as minhas obras, tá bom? Então não existe de forma alguma uma direção oposta entre fé e obras, mas, repito, existe uma diferença aqui apresentada entre obras tão somente sem fé, desprovidas de fé, e uma fé literalmente desprovida de obras, tá bom? Um terceiro destaque que eu quero fazer está referente a questão que não é opcional entre fé e obras, mas sim entre uma fé viva e a fé morta. A questão não é uma opção entre você escolher fé e você escolher obras, entre uma fé que é viva e uma fé que é morta. A questão aqui está simplesmente em compreender o lugar que a fé ocupa na vida cristã e o papel comprobatório das minhas obras, revelando de fato a minha fé, mostrando que eu fui alcançado e que por ter sido alcançado por Deus através da fé salvífica, eu tenho conhecimento através do conjunto de ensinamentos que é a fé, deixados por Jesus para a igreja, e coloco esses ensinamentos em prática, comprovando que a fé que me salvou, ela precisa ser colocada em prática porque eu conheço os ensinamentos sagrados. O próximo destaque que quero fazer é que Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas obras. É justamente isso. Precisamos compreender que Tiago jamais afirma o poder das obras para transformar a vida de alguém.
mas sim que através de uma vida transformada é possível observar boas obras sendo praticadas. É isso que Tiago está definindo aqui. E Paulo, de forma alguma, ele vai na contramão. De forma alguma, Paulo anda em outra direção na sua teologia. Ele está simplesmente em total concordância com Tiago. Paulo está dizendo em Efésios 2 que a salvação, ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus. Ela não vem das obras para que ninguém venha se gloriar, venha dizer, eu fiz, eu trabalhei, e porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, porque eu me esmerei, eu alcancei o prêmio da salvação. Não. Paulo está dizendo em Romanos 6, verso 23, repito, que a salvação é um presente, é um dom gratuito de Deus, é algo que nos é dado e não algo que é conquistado pelo resultado ou pelo fruto do nosso trabalho, do nosso esmero, do nosso esforço. Agora nós vamos perceber aqui no nosso quadro comparativo, e eu gostaria que você observasse bem esse quadro comparativo. Nós vamos traçar um paralelo entre a teologia paulina e a teologia de Tiago. Refiro-me agora ao aspecto teológico e à concordância que há tanto em Paulo como em Tiago, fazendo-nos entender que Tiago é uma carta que realmente é inspirada por Deus e que está dentro do acervo bíblico de todos os 66 livros, compondo o cânon sagrado e que jamais poderia ser colocado de lado, jamais poderia ser desprezada. Nós temos aqui dois quadros, onde nós destacamos aqui pelo menos 5 aspectos que podem ser encontrados em Paulo, na sua teologia, e em Tiago, na sua teologia. Observe a comparação. Em primeiro lugar, o que Paulo rejeita são obras sem fé. Olhe para Tiago. O que Tiago rejeita é fé sem obras. Você consegue perceber aí a similaridade do pensamento teológico de Paulo e de Tiago? O que Paulo está, na verdade, aqui dizendo é que deve ser rejeitada, São obras sem fé, obras que são praticadas, que são desenvolvidas sem a presença da fé, sem o verdadeiro significado que faz com que as pessoas venham fazer as boas obras. E Tiago está simplesmente também indo na mesma direção, dizendo que é preciso rejeitar a fé sem a presença das obras. Não tem como você chegar e dizer, olha, eu tenho fé, sou um homem de fé, mas eu não faço nada, eu não participo de nada, eu não visto a camisa da igreja, Eu não estou falando no sentido literal, estou falando no sentido de fazer realmente o que Deus nos mandou fazer. Eu não me envolvo, eu não trabalho na igreja, eu não faço a palavra de Deus ser realmente colocada em prática no dia a dia. É isso. O segundo destaque, observe aí no paralelo, quadro, lado a lado. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Paulo está dizendo, aqui nesse destaque, que ele nega a eficácia das obras antes da conversão. Tiago está dizendo que na sua teologia, que ele apela à necessidade das obras depois da conversão. Perceba a similaridade. Paulo está dizendo aqui que não pode ser considerado eficaz a presença de obras antes da conversão. Ou seja, elas precisam vir após a conversão. Então as boas obras, elas não podem ser utilizadas para alcançar a salvação como fim. As boas obras na teologia paulina são resultado de uma transformação de vida, de uma salvação que já aconteceu. E Tiago está dizendo justamente a mesma coisa em outras palavras. Observe aí. Tiago está apelando à necessidade das boas obras depois da conversão. Ele está justamente dizendo assim, olha, o que Paulo falou é isso. Não tem como você praticar boas obras para querer ser salvo. Tiago está realmente trazendo ênfase a isso. Ele está dizendo, olha, você foi salvo, agora sim é a hora do que Paulo estava dizendo. As boas obras que você queria fazer antes,
para alcançar a salvação, você tem que fazer agora, para provar, para mostrar que você é salvo. Elas vão ser a comprovação daquilo que houve na sua vida, tá certo? Terceiro destaque aí no nosso material, você olha aí no quadro lado a lado. Terceiro ponto, teologia de Paulo. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago, ele enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Perceba aí a concordância dos dois. Paulo está declarando a forma como alguém é justificado, que ele é justificado por Cristo, que ele é transformado pelo poder do Senhor nosso Deus. E Tiago, ele vai dizer de forma enfática que alguém, que já foi transformado, ele deve viver depois de justificado como realmente alguém que é justificado. Ele deve apresentar a prova vivendo, de conformidade com aquilo que houve, com aquilo que aconteceu na sua vida. É praticamente isso, para você entender melhor como exemplo. Não tem como você colher manga de um pé de coco. Pé de coco se colhe coco. Não tem como você ir a um coqueiro e querer extrair mangas do pé de coco. Aquele coqueiro, ele só vai produzir cocos. Do mesmo jeito, aquele que tem uma vida transformada, justificada, ele só irá produzir aquilo que é referente a uma vida transformada. Se ele não faz, se ele não apresenta, é justamente a prova cabal de que não houve transformação, de que ele não conheceu a verdadeira fé e de que ele não está colocando em prática os ensinamentos que são a compilação de uma fé deixada pelo Senhor Jesus para o seu povo, para a sua família, o povo de Deus, os servos do Senhor. Quarto destaque, observe aí no nosso quadro lado a lado, teologia de Paulo, teologia de Tiago. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Já Tiago fala da demonstração de nossa retidão. Observe bem a concordância novamente. Aqui há uma declaração de Deus com relação à nossa retidão, como Paulo refere-se nas suas cartas diversas vezes. E Tiago, aqui, ele fala sobre a demonstração da nossa retidão. Paulo, ele diz, olha, aconteceu uma mudança, Deus transformou a vossa vida, Deus, ele enviou o seu Santo Espírito, ele veio e modificou a vida de vocês. Tiago vem aqui justamente para dizer o seguinte, olha, esse Deus que transformou a vida de vocês, vocês têm que provar, têm que demonstrar que houve realmente uma mudança, que houve uma transformação, para que essa declaração de Deus ela esteja em concordância, em comum acordo com aquilo que se está falando. A vida ela deve ser apresentada em concordância com os ensinamentos. Próximo destaque, último destaque, quero referir-me agora no nosso quadro, lado a lado, Paulo e Tiago nas suas teologias e a concordância que há entre ambas. Abraão foi justificado porque creu em Deus. Essa é a teologia paulina, teologia de Tiago. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Perceba aí, querido irmão, olha só que coisa maravilhosa. Abraão, ele desfruta da justificação porque ele creu no Senhor nosso Deus. É isso que Paulo define. E Tiago, andando na mesma direção, ele vai dizer que esse Abraão, ele vai ser considerado amigo de Deus, porque não somente creu, mas também ele obedeceu. Então, querido, aqui nós podemos simplesmente destacar a ideia, dentro do quadro lado a lado, que nós somos salvos por Deus pela fé salvífica, quando convencidos do pecado, justiça e juízo, como diz João 16, verso 8. Através da palavra que é ministrada, que chega ao nosso coração, como descreve Efésios 1, verso 13, nós somos aqui transformados, pois aqui Paulo ele vai dizer aos Efésios o seguinte, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e vocês creram nele, vocês foram selados com o Espírito da promessa. E aqui nós observamos que essa palavra é a palavra que entra na nossa vida e traz a mudança, traz a transformação e faz essa fé salvífica chegar em nós.
onde a ação do Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E esse ensino, ele nos leva a comprovar através das boas obras que realmente nós fomos transformados. É justamente essa a ideia em que ambos estão aqui trabalhando nas suas teologias e indo na mesma direção. Muito bem, depois de termos observado o quadro lado a lado, podemos perceber que as teologias, tanto paulina como a teologia de Tiago, estão indo na mesma direção. Nós queremos aqui fazer uma abordagem final da nossa lição dessa manhã, dizendo a você que Tiago está indo em uma direção que agrada a Deus, da mesma forma que Paulo também está indo em uma direção que agrada a Deus. Ambas as teologias, elas são provenientes de um só autor, que é Deus. E em momento algum, Deus ele permitiria que Tiago fosse em uma direção e Paulo fosse em outra direção. Pois o mesmo autor, que é Deus, foi quem inspirou por seu Santo Espírito homens santos da parte de Deus a falarem, como diz a primeira carta de Pedro, movidos pelo Espírito Santo. É esse material inspirado que tem maravilhosa concordância para a edificação da nossa vida na fé, nessa fé que primeiramente alcançou o nosso coração, vinda da parte de Deus, e através do conhecimento dessa fé, também desse conjunto de ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus, pela igreja, transmitidos como a doutrina, a qual era necessário perseverar, como Atos 2,42 descreve, é justamente essa fé que Judas, verso 3, vai dizer-nos que era necessário batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi confiada aos santos. É essa fé que nos faz perceber que nós precisamos praticar o santo evangelho de Cristo. Tiago ele vai dizer, na forma prática, aí, um pouco mais à frente, nos versos seguintes do capítulo 2 ainda, que como você pode dizer para uma pessoa que está passando necessidade, o seu irmão na fé, olha, vá em paz, que Deus te abençoe, se ele está precisando da sua ajuda. Então ele está justamente dizendo que não existe fé nesse tipo de coisa, pois fé é atitude. Fé é mostrar, é você deixar claro através da prática que realmente você conheceu Deus, que você foi transformado por Deus e que as obras, que aquilo que você faz por Deus, para Deus, não para alcançar a vida eterna, pois esse não é o caminho, mas como resultado, por ter sido salvo e por ter alcançado em Cristo a vida eterna, você age de forma como o Evangelho te ensina, tá bom? Então eu peço ao Senhor nosso Deus que faça com que essa palavra encontre espaço no seu coração e traga edificação para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, e eu quero agora orar por você. Quero pedir a Deus que encha o teu coração cada dia mais e mais com essa fé, levando você a colocar essa fé em prática, dia a dia, momento a momento, através das suas atitudes, para que as pessoas percebam que o Deus que te transformou é o Deus que age poderosamente através da sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Pai querido, louvado, exaltado seja teu nome. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela fé que o Senhor colocou em nosso coração, trazendo transformação para a nossa vida e nos fazendo aprender da tua palavra, esse conjunto de ensinamentos, essa fé, ó Deus, pois só existe uma fé, como Paulo descreve ali aos Efésios. Essa fé, Pai eterno, que nós possamos colocá-la em prática, que nós possamos, Pai, ó Deus, a cada dia apresentar as atitudes de alguém que nasceu de novo, de alguém que conhece a Deus, conhece o Evangelho de Cristo. Fortalece o teu povo, abençoa os teus filhos, guarda-nos debaixo dos teus santos cuidados e muito obrigado por mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém e amém. Deus te abençoe, querido irmão, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.